O trabalho aqui presente, denominado Story Art, proposto pelo professor Anderson dos Santos, responsável pela disciplina de História 4. O Story Art é a expressão de um acontecimento histórico por meio da arte, como o próprio nome já diz respeito. Dessa forma, os espectadores do trabalho e os autores do mesmo podem ter uma compreensão mais clara e objetiva, apesar de ser uma apresentação extrovertida. O tema escolhido pelos autores foi a Guerra Fria, o período pós-Segunda Guerra que dividiu o mundo em dois, liderados por duas superpotências caracterizadas por terem ideologias distintas, Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria foi escolhida como tema desse story art por ter sido um momento de grande influência para acontecimentos atuais no mundo, e por ter sido uma guerra de ideologias, onde apesar de ter ocorrido muitos embates durante o período, nenhum embate direto entre Estados Unidos e União Soviética chegou a acontecer. Ao realizar o trabalho, os alunos que em conjunto realizaram a pesquisa encontraram como dificuldades a forma como abordariam o assunto, já que existem bastante informações a serem comentadas e muitas teorias a respeito do tema. Apesar disso, o resultado final do trabalho aqui presente agradou os autores do Story Art. Início da Guerra Fria. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, na derrota da Alemanha nazista contra os aliados, o mundo se via dividido em duas grandes potências remanescentes, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Rivais ideológicos que, durante a Segunda Guerra, tiveram que se aliar contra um inimigo em comum, e que agora protagonizam uma das guerras mais longas, mais tensas e mais polarizadas já registrada. Corrida armamentista. Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a Quarta, com pedras e baus. Albert Einstein. Após a União Soviética ter demonstrado seu arsenal nuclear, o mundo todo se encontrou em tensão, pois sabiam que se uma guerra mundial eclodisse, toda a raça humana estaria dizimada, tendo em vista que naquela época o poder nuclear dos dois países era suficiente para destruir o mundo. A corrida espacial ocorrida na Guerra Fria consistia no desenvolvimento de veículos que fossem capazes de sobrevoar a órbita terrestre e ir mais além ao espaço. Igualmente, até se pensou em construir um escudo que protegesse cada nação dos mísseis do país inimigo. Para os estudos e desenvolvimento tecnológico, desde o começo da década de 50, os governos dos dois países recrutaram os melhores cientistas e engenheiros da Alemanha, que se encontravam desempregados após a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros satélites e a cachorrinha Laika. No dia 4 de outubro de 1957, foi que a União Soviética deu largada na corrida espacial, quando lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial do mundo. O dispositivo foi monitorado por cientistas durante 21 dias, até que ficou sem baterias e parou de funcionar. Depois do lançamento do satélite, os americanos temiam que estivessem atrás nas inovações tecnológicas, fato que ficou conhecido como a crise do Sputnik. As tensões já estavam intensificadas, e antes mesmo do fim do Sputnik 1, os soviéticos conseguiram outro grande feito. Em 3 de novembro de 57, a cachorrinha Laika foi lançada à órbita com a missão Sputnik 2. Fundação da NASA. Também em 58, os Estados Unidos fundaram a Administração Nacional de Aeronáutica Espacial, mais conhecida como NASA, e lançaram o satélite Score, que foi o primeiro satélite de comunicação do mundo. No ano seguinte, em 59, a União Soviética lançou a missão Luna 1, que foi o primeiro foguete a deixar a órbita terrestre. No mesmo ano, o bloco lançou as missões Luna 2 e 3, os quais orbitaram a Lua e fizeram fotos de seu lado afastado. Missões levando seres humanos à órbita. Após o lançamento de missões norte-americanas e soviéticas de vários seres vivos à órbita, trazendo-os de volta vivos, a União Soviética conseguiu mais um grande triunfo. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço. Uma semana depois, os Estados Unidos levaram o astronauta Alan Shepard a 186 quilômetros de altitude, porém sem orbitar a Terra. Apenas 2 anos depois, a cosmonauta Valentina Tereshchova se tornou a primeira mulher e a primeira civil a ir ao espaço, completando 48 órbitas ao redor da Terra. Em 1965, foi a vez do cosmonauta Alexei Leonov fazer história, ao realizar a primeira caminhada no espaço do mundo. Naquele mesmo ano, os Estados Unidos lançaram o satélite Mariner 54, que conseguiu chegar a Marte e enviou as primeiras imagens do planeta vermelho. Após todas essas missões enviando seres humanos ao espaço, os objetivos das duas grandes potências começaram a mudar.
O voo de Gagarin representou uma vitória soviética espetacular, acompanhada de grande apreço público. Ao voltar para a Terra, ele foi recebido como um herói internacional. Isso afetou tanto os ânimos da Casa Branca que o vice-presidente Lyndon Johnson fez um alerta ao presidente John Kennedy e disse-lhe que o país não estava fazendo os esforços máximos e nem alcançando os resultados necessários para liderarem a corrida espacial. Inicialmente, Kennedy estava pouco interessado em voos espaciais, mas mudou de ideia quando viu a recepção de Gagarin e Shepard. Dessa forma, ele perguntou à sua equipe o que seria necessário para vencer os soviéticos. A resposta? Uma missão tripulada na Lua. Em 25 de maio de 1961, ele deu à NASA a tarefa de cumprir, até o fim da década, o objetivo de levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança. O fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria se dá por volta de 1989, quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, o muro que dividia Berlim na Alemanha entre capitalista e socialista. Logo em seguida, ocorreu também a reunificação de toda a Alemanha, ocidental e oriental. Pode-se afirmar que a crise dos países socialistas, decorrente principalmente do fracasso do planejamento econômico, fez com que a Guerra Fria esfriasse. Esse fracasso de planejamento econômico fez com que a maioria da população desses países vivessem com salários baixos em péssimas condições de vida. No começo da década de 1990, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a implementar a Glasnost, que foram reformas políticas priorizando a liberdade, e a Perestroika, que foi a reestruturação econômica. Com isso, a União Soviética começava a deixar o socialismo, introduzindo assim uma economia de mercado capitalista, com mais abertura política e democrática. Isso fez com que outros países socialistas resolvessem romper com a União Soviética, pois não concordavam com as mudanças. Com a pressão dos acontecimentos, Gorbachev renunciou. Boris Yeltsin, que já era simpatizante do sistema capitalista, assume o poder democraticamente. Ali se dá o fim da União Soviética e da Guerra Fria. A arte que fizemos é uma paródia da música Oitavo Andar, da cantora Clarice Falcão, onde o eu lírico da canção é os Estados Unidos, cantando para a União Soviética um relato dos acontecimentos da corrida espacial. Conclusão. A Guerra Fria será marcada para sempre na história, como uma época que o mundo quase foi destruído, uma época de amadurecimento político, uma época com inúmeras tragédias. Entretanto, também foi uma época de avanços incríveis em todas as áreas. Assim como nas outras guerras, que a tecnologia avançou assustadoramente, na Guerra Fria não foi diferente. Tecnologias descobertas, testadas no período, foram aperfeiçoadas até chegar em ferramentas muito úteis na sociedade atual. Esse marco histórico teve influência na criação da internet, micro-ondas, o GPS, as câmeras digitais e entre outros. Além de que finalmente conseguimos sair de nosso planeta e chegar na Lua, o lugar onde a sociedade sonha desde os tempos antigos, romantizando, fazendo artes e teorias. Um homem dando o primeiro passo na Lua realmente significou um grande salto para a humanidade.